Paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, caros irmãos. É um assunto que já está sendo comentado na internet por outros canais, porém eu senti também de fazer uma abordagem nesse assunto sobre a congregação cristã no Brasil, deixando claro que eu não estou aqui atacando ninguém e também não tenho mágoa de ninguém daí, irmãos. Muito pelo contrário, tem até pessoas que eu considero meus amigos que estão aí, certo? Porém, eu posso sim discordar, isso é um direito que não me é vedado, né? E assim como vocês também podem discordar da minha pessoa, eu só acho o seguinte, tenho certeza, eu nunca xinguei ninguém aqui. Meu canal, vocês vão procurar aí, vocês não vão achar eu xingando ninguém. Eu posso até ter dado uma indireta para alguém que entrou com má educação, falando bobagens que eu não falo, entendeu, irmão? Graças a Deus. Eu não estou acostumado a tratar os outros mal. Então eu também não admito que ninguém venha aqui me chamar de serpente, de anticristo, essas coisas, não. Certo, irmão? Porque eu vou falar da Bíblia, da Bíblia. E daqui não tem nada que se desperdice. Aqui é coisa de Deus, é coisa santa, eu considero. Posso até estar errado em muitas coisas, até Deus me mostrar o certo. Porém, enquanto eu vou defender aquilo que eu creio, certo, irmãos? E houve um assunto na região de lá no Brasil, em São Paulo, de um jovem músico que um ancião foi visitá-lo e descobriu que ele estava estudando a Bíblia. E ele contou para esse ancião, o ancião perguntou, ele não mentiu, ele falou a verdade, contando para esse ancião. E esse ancião então chamou esse jovem numa reunião, mais ou menos uns 40 e poucos anciãos por aí, pela informação que eu recebi. Também tem outros canais que receberam, e não foi só eu que sei isso aí, tem muitos que até já publicaram. Eu nem ia falar, mas resolvi falar. Porque como já tem muitos irmãos falando, eu falei, eu não vou tocar nesse assunto, mas Deus me trouxe de uma outra forma de abordagem, certo, irmãos? Então levaram esse irmão ali naquela reunião. Eu sei como funciona, irmãos. Eu acho errado, certo? É o meu parecer, chamar a pessoa para uma reunião e ela não saber o que vai ser tratado com ela. Eu já aconselho os irmãos que são chamados em reuniões assim, procurar saber o que vai ser tratado. Se a pessoa falar que não vai contar, leva um advogado junto. Então você já fala, se o irmão não me contar a respeito do que é, eu vou levar um advogado junto. Porque senão você pode inserir num erro muito grave de assinar algum documento contra a sua própria pessoa na hora daquele arroxo, né? Então, você tem direito a um advogado e ele, nem que você pague alguma coisa, tem que pagar, claro, né? A não ser que seja um amigo seu, leva um advogado e dá para ele representar você. Eles não vão poder impedir daquele advogado entrar, certo? Que o advogado também é uma lei e nós temos que respeitar, porque eles estudaram para isso, né, irmão? Ninguém pode impedir o acesso de uma pessoa que é da justiça, né? Então, temos que ter cuidado, porque infelizmente, irmãos, as denominações hoje não são todos, quero deixar claro aqui, porque senão daqui a pouco alguns amigos que eu tenho, alguns conhecidos, vão pensar que eu estou falando deles. Eu não vou citar o nome deles aqui, porque também são muitos. Eu jamais vou querer prejudicar ninguém aqui. Certo, irmãos? Eu não tenho nada contra ninguém, não tenho mágoa de ninguém. Apenas eu me posiciono quando eu vejo uma injustiça. E isso em qualquer lugar. É uma coisa que já vem comigo desde nascença, eu acho, porque às vezes eu estou num lugar, às vezes eu entro em assuntos que não é para mim entrar até, e enfim, às vezes a gente acaba até quase se
envolvendo em determinados assuntos que não convém, não é? Porém, esse assunto aqui, como se trata da Bíblia e do impedimento de um músico de estudar a Bíblia, e que se ele continuasse estudando, ele perderia a liberdade de tocar e toda a sua família, pelo que consta, não é? Fizeram-lhe assinar um papel ainda. Então, eu não assinaria nada e ninguém me obriga a assinar nada. Certo, irmãos? E a não ser que a pessoa esteja fora da sua consciência, como já aconteceu comigo. Quando eu fiquei com enfermidade, eu fiz e assinei coisas que não tiveram valor jurídico. Eu fui até procurado por advogados, etc. Eu poderia ter entrado com uma ação jurídica e eu não entrei. Eu já estava melhorando, falei, não vou entrar. Melhorando entre aspas, eu fiquei muitos meses, né? E não vou entrar com uma ação jurídica contra essa instituição, porque... Sabe por quê? Porque eu sei que eles também têm as pessoas lá que dão as coletas, etc, etc. Eu não quero jamais... Mas eu tinha um documento que eu não podia assinar nenhuma carta de renúncia, nem coisa nenhuma. E tanto é que esta carta, perante a lei, conforme consulta a um advogado, também conversei com o desembargador, ela não tinha valor jurídico e nem valor eclesiástico. Tá lá, irmão, para mim não me importa. Eu não estou preocupado com isso, certo, irmão? Eu não quero causar problemas para ninguém. Eu não sou causador de problemas, eu sou apenas uma pessoa que trato as coisas conforme Deus me põe na minha mente. Então, dizer para uma pessoa jovem, que é casado, mas é jovem, acredito que é casado, ou se, pelo jeito parece que é casado, que ele não pode estudar, senão ele vai deixar de tocar, vai perder a liberdade, isso aí para mim, irmão, isso é um absurdo. Sabe por quê? Porque eu prefiro 1000 vezes um jovem estudando a Bíblia do que ele jogando, do que ele no crack, na cocaína, do que na prostituição. Você gostaria de ver o seu filho, você ancião, que falou isso para o irmão, o seu filho, você gostaria de ver ele fazendo isso? Fazendo coisas erradas? Ou você preferiria que ele estivesse estudando a Bíblia? Faça uma análise você mesmo na sua consciência. Será que, se é que você ainda tem consciência? Porque tem uns que não tem mais consciência, né, irmão? Mas tudo bem. Mas é regra da igreja. Regra da igreja, irmão, isso aí é uma coisa que ele está fazendo por conta própria. Ele não está pecando estudando a Bíblia. Outra coisa, ele foi muito ingênuo. Se fosse eu, estudava e não falava para ninguém. Pronto, irmão. Não tem nada a ver com a vida particular da pessoa, se ela está estudando. A pior, sabe o que é? É desvio de coleta, é comprar um caminhão de colchão magnético e não pagar. Tá, irmão? Olha, eu sei muita coisa, mas eu vou deixar, só estou falando por cima assim, ó. Certo, irmão? É a pessoa ter contato com outra pessoa, que não é sua esposa, e manter esse contato durante anos e anos e anos, e exercer o seu ministério a vida inteira desse jeito. Porque quando uma pessoa faz uma coisa e a pessoa se arrepende, é uma coisa, mas uma pessoa que faz e continua fazendo, e aí tem 2 esposas, tem uma num país e outra no outro, é meio esquisito, não é? Mas eu não vou falar também, não tenho nada com isso. Quando a pessoa era viva, eu já não falei, agora quanto mais que morreu, Deus já levou, sei lá. Eu não estou aqui para ser juiz de ninguém. Por isso, irmão, eu nunca condenei, nunca joguei ninguém em buraco nenhum, graças a Deus. Se porventura aconteceu de eu fazer isso sem eu perceber, foi assim sem eu perceber, porque eu nunca tentei contra a liberdade de ninguém, a não ser que fosse uma pessoa que quisesse pregar a palavra e essa pessoa tivesse um problema muito grave e eu ficasse sabendo, mas mesmo assim eu falava com essa pessoa em particular, certo, irmão? Porque eu não sou dono da obra
congregação cristã, eu não sou dono de nada, eu não sou dono nem de mínimo, certo? Então, para não demorar muito, irmão, estudar a Bíblia não é pecado, senão Paulo não falava assim, ó, para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, traz essas coisas à memória, ordenando-las diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são pervenção dos ouvintes. Isso que não pode ter, e na reunião tem muito isso aí. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, quantas vezes eu fui numa reunião do ministério e eu não ouvi falar nenhuma vez na reunião algum exemplo do Senhor Jesus. Eu ouvi falar exemplo do irmão fulano, do irmão ciclano, do irmão Bertrano, mas do Senhor Jesus eu não ouvi. Muitas vezes eu ouvia falar do Senhor Jesus na hora da palavra, às vezes, e na hora da oração e na hora do término da oração. Mas durante a reunião, muitas vezes, só se falava, sem contar contendas, né, de palavras, que deixava a gente até com dor de cabeça. Eu mesmo fiquei enfermo. Eu vi reuniões que se brigavam, irmãos, discutiam, a ponto de dar soco na mesa, assim, ó. Certo, irmãos? Isso daí que tinha que ser cuidado. Mas não é, né? Então, tudo bem. Estou falando mal. Não. Isso aconteceu. Eu estava presente, eu contemplei com os meus olhos. Né? Então, eu não quero também dizer que estou aqui para difamar. Isso acontece, pode acontecer em qualquer lugar. Porém, no nosso meio nós devemos de ter cuidado, né, irmãos? Irmão, não acho? Então, aqui em 2 Timóteo, Paulo falou para Timóteo, para ele se apresentar como um obreiro que não tem com que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que ele quis dizer com isso? Maneja, que conhece, sabe manejar como uma espada, como uma arma, sabe usar. Para saber usar tem que aprender a usar, para aprender tem que alguém ensinar. Para aquele que ensina é porque estudou. Estudou o quê? Como funciona, como se maneja. A palavra examinar, o sinônimo dela é estudar, certo, irmãos? Vamos para 2 Timóteo mesmo, capítulo 3, capítulo 3, versículo 14. Tu permanece naquilo que aprendeste e naquilo que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Veja o que o Paulo falou para Timóteo, que desde a tua meninice sabes as sagradas letras. Não falou do Espírito, aqui falou de letra. Letra? Falou de letra. Então, irmão, quando ele falava isso, ele queria dizer, você conhece o que está escrito, você sabe porque você já estudou, porque você já se orientou. E isso pode fazer-te sábio. Por quê? Porque quando o Espírito Santo vir sobre ti, certo? Quando o Espírito Santo vir sobre ti, você vai ver que a salvação que é pela fé em Jesus Cristo, quando o Espírito Santo vem sobre ti, ele vem com a Escritura divinamente inspirada e proveitosa, para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Quer dizer, não descartou a revelação, não descartou a operação do Espírito Santo, irmão. Muito pelo contrário, o Espírito Santo vem, acha uma pessoa que tem compromisso com aquilo que ele está fazendo. Agora, o descompromissado, ele pega, joga a Bíblia em cima do guarda-roupa e deixa lá, e no outro culto ele pega, porque Deus vai revelar para ele. Aí você vai numa visita com eles, irmão, sabe o que eles fazem? Fico falando de Bitcoin, fico falando de colchão, fico falando de dinheiro, fico contando piada, entendeu? E às vezes tomando uísque. Ah, irmão, pelo amor de Deus, vem dizer para mim que não é. Isso é pura verdade. Isso é pura verdade. Eu fui na casa de um determinado irmão, e eu não vou falar também o nome do irmão, fizeram caipirinha, fizeram tudo, eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Mas obra eu não escutei nenhuma, milagre eu não ouvi nenhum.
Quando eu queria contar a obra, parece que me ignoravam. Mas tudo bem. Não tenho nada com isso, irmão. A salvação a Deus pertence. Eu não estou condenando o irmão. Se ele quiser, ele pode até tomar gasolina. Para mim, tanto faz, irmão. O que eu quero é que Deus salve a alma dele, entendeu, irmão? Mas por que fazer isso, irmão? Por que discriminar uma pessoa que está estudando a Bíblia? Pelo amor de Deus, irmão. Os judeus, está aqui, ó. Fiz até um estudo. Os judeus, eles eram considerados, considerando um dos preceitos básicos em ensinar e estudar a Bíblia. Eles tinham a Bíblia, que era a Bíblia do Velho Testamento, né? E também a Torá. E a transmissão de valores iniciava-se ainda em casa, quando criança pequena, e estendia-se quando o educador quando o professor educava o jovem, a criança, né, já se encontrava na idade escolar. Quer dizer, a criança, quando ia para a escola, ela já sabia muita coisa da Torá. Irmãos, eu não sei se ainda é assim, se tiver algum judeu que sabe, né? Mas desde há muito tempo eles estudam a Torá, o Velho Testamento, é matéria escolar, irmão. E o que tem de mais nisso? Isso é bonito, irmãos. Isso é bonito, isso é uma coisa bonita, a pessoa saber, mas então Deus só se usa de quem sabe? Não estou dizendo isso também. Ora, Pedro não sabia ler nem escrever, irmão. E, no entanto, foi um apóstolo que Deus se usou grandemente. Mas quem era o professor dele? Era o Senhor Jesus Cristo. Ora, Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não precisou escrever, saber isso nem aquilo. Conforme ele crescia, o Espírito de Deus desenvolvia dentro dele, porque ele era o próprio Deus. Ele podia falar qualquer tipo de idioma, ele podia fazer... Irmão, não dá para se comparar. Outros apóstolos também não sabiam ler e escrever, mas estavam tanto com o Senhor que aprenderam. Tanto é que eles escreveram, ou pediram para escrever, foi eles. E vocês vejam nas cartas que eles escreveram, que foram cartas assim, magníficas, de ensino, que não existe no mundo. Nenhum professor, nenhum teólogo, assim. Mas precisa de um professor para entender o que eles escreveram, porque de tão profundo que era. Então, se tem um irmão que não sabe ler nem escrever, não fique triste. Você tem o Espírito Santo, é diferente. Agora, se eu sei ler, eu sei escrever, eu tenho a Bíblia hoje como ela é, porque a Bíblia também não era assim, tá, irmãos? A Bíblia eram escrituras, escritos em pergaminhos, escritos em couro, né? Às vezes em tabuinhas feitas de argila, e não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada. Para fazer isso, você que prega contra a teologia, saiba que qual Bíblia você usa na tua igreja? Qual Bíblia? João Ferreira de Almeida, ele era teólogo. Você sabia? Pode estudar. Ele estudou desde pequeno, irmão. Depois ele foi para a Holanda, foi missionário, enfim. Ele foi um homem de Deus. E diz a história que ele escreveu a Bíblia, João Ferreira de Almeida, traduziu ela, escrita em manuscrito, quer dizer, manualmente. Ele escreveu a Bíblia. Quer dizer, não que ele escreveu a Bíblia, ele copiou, né? Mas assim, ó, na pena, né? Naquele tempo acho que não tinha caneta, não sei. Usavam muito aquela pena que molhava no tinteiro. Eu não sei dizer, porque eu não vi sobre isso. Mas vamos supor que fosse. E veja, irmão, foi complicado. Para tradução, irmãos, para tradução. Você acha que foi quem que traduziu? Irmão, pegar do grego, traduzir para o latim, depois pegar alguns trechos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, aramaico, algumas passagens em hebraico. Você acha que não tinha que ter estudo para fazer isso? A pessoa sentava lá, ficava em comunhão, o Espírito Santo vinha, ele começava a escrever. Tinha muitos que escreveram, irmão, que eram só copistas. Eles nem sabiam que estavam... Eles nem sabiam. Eram copistas. Copistas copiavam. Hoje não existe, é difícil você encontrar um pergaminho original. Hoje nós temos cópias de cópias. Por isso que às vezes um copista, por exemplo, essa palavra examinar.
palavra examinar e estudar é a mesma coisa, irmãos. Pelo amor de Deus. É sinônimo. E tem muitas coisas aqui. Vamos lá em Mateus 22. Mateus 22. Para nós encerrar aqui, para não ficar longo, tá, irmão? Ó, vou falar alguns assuntos aqui. Esse que eu falei do estudo, né? Deuteronômio 6, 5 e 9, você lá depois, leia depois. E depois tem Oséias 4, versículo 6, meu povo perece por falta de conhecimento. Numa outra tradução diz, meu povo sofre por causa de conhecimento. Tá? Agora vamos em Mateus. O Senhor Jesus falou de novo, né? Mateus. Irmão, eu estou procurando ser rápido aqui, porque senão depois fica grande o vídeo, né, irmão? Mateus. Evangelho de Mateus 22, versículo 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus, versículo 29. Quer dizer, errais porque vocês não conhecem. Para conhecer tem que estudar. Deus não revelou nada para eles? Ué, por quê? Eles não podiam Deus revelar para eles? Eles tinham tudo na mão, irmão. Pelo amor de Deus. Larga a mão de ser preguiçoso, hein, irmão. Perdoa de falar assim, mas tem irmão que tem a Bíblia e tem preguiça. Ah, mas só ler já basta. Não, irmão. Não. Não é só ler a Bíblia que vai bastar. Quando fala em examinar, você tem que entender o contexto da coisa. O que é examinar? Podia estar escrito assim, leia a Bíblia ou leia a palavra de Deus porque ela testifica de mim. Mas ele não colocou leia, ele colocou examinar. É muito mais profundo do que ler. Examinar é assim, por exemplo, você vai no médico, ele vai chegar e vai olhar para você e falar, esse camarada aí está precisando tomar uma aspirina. Você acha que é assim? Não. Você vai lá, ele vai medir sua febre, vai ver sua pressão, vai ver a batida do teu coração, vai ver tudo. Ele vai te examinar, ele vai perceber onde que está doendo aqui, tá? Então, olha, vamos fazer uma radiografia, vamos fazer um exame de sangue. Por que ele vai fazer isso? Para estudar, vai fazer uma análise. Né? Aqui em Portugal fala análise, vai analisar. Analisar também é estudar. Vai analisar seu sangue, se está bem, se está com muito açúcar, se está com pouco açúcar, se tem colesterol, entendeu? Ele vai te examinar, vai te estudar para descobrir o que você tem. É isso aí. Nós temos que examinar as escrituras para nós podermos entender algumas coisas que não são dentro do padrão da nossa capacidade, do nosso intelecto espiritual. Porque vem o ensinamento, pode estudar, mas não se aprofunda. Quer dizer, o que é o aprofundar para o irmão? Você não sabe a profundidade que Deus pode levar um, nem a profundidade que Deus pode levar o outro. Você não consegue limitar a profundidade do conhecimento de um, nem de outro. Isso convém a Deus. Paulo falou, ninguém saiba mais do que convém saber. Só isso que ele falou. Porque ele já sabia que o Espírito de Deus ia dar. Por isso que nós temos que orar antes de estudar. Vai estudar? Ora primeiro. Depois pega a Bíblia e estuda, ou vai para a escola, estuda. Mas ora primeiro. Por quê? Quando você chegar lá, aquilo que for para você, com certeza você vai conseguir captar, vai entender. E aquilo que bater ali você não entende, você vai lá, pergunta, mas você continua não entendendo, então você não toca mais naquele assunto, porque ali chegou o teu limite daquela causa. Você está entendendo? Agora, eu escrever no papel, ninguém se aprofunde, eu estou colocando a minha limitação. Enfim, os irmãos dizem que a obra é de Deus, que é guiada por Deus, mas os irmãos que colocam limite? Então é Deus ou é os irmãos? Aí ficou confuso a coisa. Irmãos, deixem a mocidade, os jovens, os velhos estudar. Tem anciães que fazem teologia, irmão. Pelo amor de Deus. Eu conheci irmãos que fazem teologia. Uns até já faleceram. Entendeu, irmão? Tem uns aí. Aí acho que até no Brás tem que faz teologia. Tem teólogos aí, irmão. Pela carta que foi escrita, essas cartas, tem textos ali, tem passagens
São passagens teológicas. A pregação da congregação do Brasil, congregação cristã no Brasil, é uma pregação de uma teologia de prosperidade. Infelizmente, vocês querem mudar. Seria bom vocês criarem uma escola. Vocês têm condições para isso. Vocês têm condições para isso. E ainda em angariar frutos para ajudar os pobres. Certo, irmão? Porque ajudar os pobres, não só para ficar fazendo construção, porque é uma coisa que já está cheia aí, está ficando tudo vazio, né, irmão? Pensar em tijolo, pensar em casa só e não pensar na necessidade do pobre é complicado. Todos somos pobres, mas tem aquele que está aprovado mesmo. Então, irmão, a verdade é essa. Não impeça a juventude de estudar, certo? Ah, mas ninguém impede. Que não impede o quê, irmão? Chamaram o irmão lá e impediram ele. E eu sei que outros casos. Tem um irmão aqui, irmão, que teve que entregar o cargo dele, porque falaram para ele parar de ensinar a respeito de Jesus Cristo, irmão. Parar de ensinar a coisa da Bíblia nas reuniões de jovens. E vocês vêm dizer para mim que a congregação deixa. Irmão, larga a mão de ser, sabe, eu não vou falar essa palavra aqui. Seja sincero, irmão. Seja sincero. Se está errado, fala que está. Fala a verdade. Deus está vendo. Não está certo. Você sabe que não está certo. Se o seu filho fosse estudar a Bíblia, você ia ficar triste ou você ia falar para ele parar? Ou você preferia que ele pegasse um revólver e saísse assaltando os outros? Irmão, pelo amor de Deus, irmão, vamos acordar, vamos despertar. O Senhor Jesus está voltando e vocês estão preocupados que alguém está estudando a Bíblia. É uma coisa assim que não dá para entender. Vocês deviam estar preocupados com as pessoas, com as almas que não levaram, que não chegou ao Evangelho. Vocês tinham que estar preocupados em criar movimentos para evangelizar. Vocês deviam ter que estar preocupados lá com o Nordeste, que tem lugar gente passando fome. Vocês tinham que estar preocupados com muitas pessoas nos bairros de vocês que estão sendo atendidos por irmãos comuns e nem com coleta da piedade não estão sendo atendidos. E agora nunca tem dinheiro, mas para construir tem. Agora tem o vice-D que vai fazer uma igreja enorme em Roma, perto do Coliseu ali. Para quê? Para 35 irmãos? Isso quem que mandou? Foi a federação? Foi? Foi ou não foi? Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Vocês podem enganar outro, mas a mim vocês não enganam não. Porque eu também já fui ancião daí e sei o que está acontecendo. Bem de perto eu sei. Então vocês tomem cuidado, porque o Senhor está vendo tudo isso daí. E isso não é agradável aos olhos do Senhor. Deixa os jovens estudar. Enquanto eles estão estudando, eles não estão fazendo coisas que não devem fazer. Parem com isso. Fizeram o jovem... Isso é uma covardia. Fizeram o jovem assinar um documento, irmão. Isso é uma covardia, irmão. Eu não sei como é que esse jovem foi assinar esse documento. Mas tá bom, vai, irmão. Um conselho, quando vocês forem numa reunião dessa, leva um advogado. Irmãos, continuem estudando, continuem lendo, continuem orando. Qualquer dúvida, manda um e-mail. E se a gente puder ajudar, nós estamos aqui para ajudar. Nós não somos nada, mas um pouquinho a gente divide. Deus abençoe a todos e a paz e graça do Senhor Jesus reine entre nós. Amém.